Gorete, dona de meio império imobiliário, foi ao cemitério como cada ano para chorar por seu único filho. Mas ao chegar ao mausoléu de mármore, viu o impensável. Uma mulher em trapos e uma menina suja tocavam a tumba sagrada. Gorete ia chamar a polícia para expulsá-las, mas quando a menina se virou e lhe disse 3 palavras proibidas, a milionária sentiu que o coração parava. O que descobriu naquela tumba mudaria sua fortuna para sempre. Eram 10 horas da manhã de uma terça-feira cinzenta e chuvosa. O céu sobre o Rio de Janeiro parecia refletir exatamente o que Gorete sentia por dentro. Uma tempestade fria, eterna e silenciosa. Gorete desceu de sua BMW blindada. Romero, um homem robusto, correu para abrir o guarda-chuva preto sobre a cabeça de sua patroa, mas ela mal o notou. Seus sapatos de sola vermelha, que custavam mais do que uma família média ganhava em 6 meses, pisaram na lama sem piedade. Não se importava em se sujar. Hoje era o aniversário. 5 anos. 5 malditos anos desde que Juliano, seu único filho, seu orgulho, havia morrido naquele acidente de moto. «Espere aqui, Romero, quero ficar sozinha», ordenou Gorete. Sua voz não admitia réplicas. Era a voz de uma mulher acostumada a comprar prédios inteiros com uma ligação telefônica, mas incapaz de comprar 1 minuto a mais de vida para quem mais amava. Caminhou pela alameda principal do cemitério São João Batista. Ali só descansavam os ricos, os poderosos, os que acreditavam que o dinheiro poderia tornar a morte mais confortável. O mausoléu da família Belmont erguia-se ao final do caminho. Uma estrutura de mármore branco importado da Itália, cercada por anjos de pedra que choravam lágrimas de chuva. Mas quando Gorete ergueu o olhar, parou de súbito. Sentiu como se uma mão gelada apertasse seu estômago. Alguém estava ali. Não era um jardineiro, não era um parente distante. Era uma mancha de pobreza em seu santuário imaculado. Uma mulher jovem, vestida com um suéter de lã cinza cheio de buracos e uma saia longa desgastada, estava ajoelhada diante da lápide de Juliano. Ao seu lado, uma menina pequena de não mais que 4 anos brincava com algumas pedras no chão molhado. A indignação subiu pela garganta de Gorete como ácido. Como a segurança se atrevia a permitir isso? Ela pagava uma fortuna em manutenção precisamente para não ter que ver a miséria do mundo exterior, e muito menos ali, no único lugar onde podia ser vulnerável. «Ei!» gritou Gorete, acelerando o passo. O som de seus saltos ecoou com força sobre as pedras molhadas. A mulher ajoelhada se sobressaltou. Virou-se rapidamente, com os olhos muito abertos, cheios de pânico. Tinha o rosto cansado, olheiras profundas que falavam de noites sem dormir e de fome crônica. Mas havia uma beleza triste em suas feições. A menina pequena se escondeu rapidamente atrás das costas da mãe, agarrando-se ao tecido gasto da saia. «O que pensa que está fazendo?» Gorete chegou até elas ofegando mais de raiva do que de esforço. «Afaste-se daí agora mesmo. Essa é propriedade privada». A mulher pobre se levantou tremendo. Suas mãos estavam vermelhas pelo frio e sujas de terra. «Perdão, senhora, eu não queria incomodar. Só estávamos limpando um pouco», disse a mulher com voz suave, baixando a cabeça em sinal de submissão. Gorete olhou para a tumba. Efetivamente, as folhas secas que o vento havia trazido haviam sido retiradas com cuidado. Mas isso não acalmou sua fúria, pelo contrário, aumentou-a. Ver aquelas mãos sujas tocando o nome de seu filho Juliano Belmont, gravado em ouro, lhe parecia uma profanação. «Limpando?» soltou Gorete com uma risada cruel. «Pensa que preciso que alguém como você limpe a tumba do meu filho? Tenho funcionários para isso. Funcionários que se banham e usam uniforme. O que queria? Roubar as flores? Levar os vasos de bronze para vender por alguns reais? Não!» A mulher ergueu o olhar pela primeira vez com um brilho de dignidade em seus olhos cor de mel. «Jamais roubaria nada, senhora. Juro por Deus. Só trouxemos isso». A mulher apontou para a base da lápide. Ali, no meio do mármore frio, havia uma pequena flor silvestre. Uma margarida simples dessas que crescem nas rachaduras das calçadas,
colocada dentro de um pote de iogurte vazio e limpo que servia de florero improvisado. O contraste era brutal. O pote de plástico barato contra o mármore italiano, a flor colhida da rua contra os buquês de rosas importadas que Goretti trazia nos braços. "Tire esse lixo daí agora mesmo", sibilou Goretti, sentindo que a situação era surreal. "Isso não é um lixão. Vá embora antes que eu chame a segurança e faça com que seja presa por invasão de propriedade." A menina pequena, que até esse momento havia estado em silêncio, espiou pelo lado da mãe. Tinha o cabelo desalinhado e uns tênis de lona que lhe ficavam grandes, provavelmente doados ou encontrados. Mas seus olhos... Goretti sentiu um arrepio. A menina a olhava fixamente, não com medo, mas com curiosidade. "Mamãe, é ela a vovó Má?" perguntou a menina com essa inocência brutal que só as crianças têm. O silêncio que se seguiu a essa pergunta foi mais pesado que a lápide de mármore. A mãe da menina ficou pálida como papel e tapou a boca da pequena suavemente. "Shh, Mariah, não diga isso." "Perdão, senhora. Ela não sabe o que diz. Vamos embora. Já vamos embora." A mulher se agachou apressadamente para pegar o pote de iogurte e a flor, tentando apagar qualquer rastro de sua presença. Suas mãos tremiam tanto que a água do pote se derramou sobre seus próprios sapatos furados. "Espere", disse Goretti. A palavra saiu de sua boca antes que seu cérebro pudesse processá-la. A frase da menina havia a golpeado no peito como um martelo. A vovó Má. Goretti era muitas coisas. Era dura, era fria, era exigente. Seus funcionários a chamavam de dama de ferro pelas costas. Mas ninguém a chamava de avó. Juliano havia morrido solteiro, sem filhos. Goretti não tinha netos. Sua linhagem havia morrido com ele naquela estrada molhada havia 5 anos. "O que disse a essa menina?" perguntou Goretti, aproximando-se um passo mais. Seu tom já não era de grito, mas de uma ameaça baixa e perigosa. "Quem são vocês, vigaristas? Investigaram minha vida para vir pedir dinheiro inventando histórias?" A mulher, que já havia tomado a menina nos braços para fugir, se deteve. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Não queremos seu dinheiro, senhora Belmont. Sei quem é a senhora. Todo mundo sabe quem é a senhora, mas a senhora não sabe quem eu sou. E é melhor assim. Vamos, Mariah." A mulher deu meia volta e começou a caminhar rapidamente em direção à saída lateral do cemitério, a que usava o pessoal de serviço. "Romero!" gritou Goretti em direção à entrada principal, embora o motorista estivesse longe demais para ouvi-la. Tirou seu telefone celular com mãos nervosas. Ia chamar a segurança. Ia fazer com que as detivessem na porta. Ninguém dava as costas a Goretti Belmont, muito menos depois de insinuar uma loucura semelhante. Mas então aconteceu algo que deteve o dedo de Goretti sobre a tela do telefone. A menina, do ombro de sua mãe, ergueu sua pequena mão e acenou para a tumba. "Tchau, papai anjo", gritou a pequena com sua voz aguda e então começou a cantarolar. Não era uma música qualquer, não era uma música da moda do rádio, era uma melodia simples, repetitiva, um cantarolar específico. "Nanananinha, durma já." O celular de Goretti caiu no chão, batendo contra a borda de pedra com um golpe seco. O mundo pareceu girar ao seu redor. O som da chuva desapareceu. Só podia escutar esse cantarolar em sua cabeça, essa canção, essa melodia estúpida e inventada. Goretti se transportou 25 anos atrás. Juliano tinha 5 anos e não conseguia dormir. Ela havia inventado essa melodia absurda numa noite de febre. Nunca a haviam escrito. Nunca a haviam cantado diante de mais ninguém. Era seu segredo, o segredo de mãe e filho. Juliano a cantarolava quando estava nervoso, inclusive adulto, quando acreditava que ninguém o escutava. Como podia saber essa menina andrajosa a canção de ninar secreta de seu filho morto? "Pare!" O grito de Goretti foi dilacerante. Não foi uma ordem, foi uma súplica disfarçada de comando. A mulher se deteve a uns 20 metros. Não se virou. Ficou estática sob a chuva, abraçando a menina com força, como se quisesse protegê-la de um tiro. Goretti correu. Correu como não fazia havia anos, esquecendo o decoro, esquecendo seus joelhos doloridos e seus sapatos de grife.
Chegou até elas e agarrou a mulher pelo braço. O tecido do suéter molhado era áspero sob seus dedos com manicure perfeita. Olhe para mim, ofegou Gorete com a maquiagem escorrendo pela chuva. De onde tirou essa canção? Fale. A mulher pobre se virou lentamente. Estava chorando. Suas lágrimas se misturavam com a chuva. Ele a cantava, sussurrou a mulher com a voz quebrada. Ele a cantava para minha barriga quando ela ainda não havia nascido. Dizia que era a canção que sua mãe lhe cantava para espantar os monstros. Gorete sentiu que lhe faltava o ar. Levou uma mão ao peito. Juliano? Perguntou com um fio de voz. Você conhecia Juliano? A mulher assentiu, baixando o olhar envergonhada. Eu trabalhava na padaria perto de seu escritório, a padaria onde ele ia todas as manhãs. Ninguém sabia sobre nós, senhora. Ele tinha medo da senhora. Medo de mim. Medo de mim? Gorete recuou um passo como se tivessem lhe dado uma bofetada. Dizia que a senhora nunca aceitaria uma garçonete que não terminou o ensino médio, que a senhora tinha planos para ele, casamentos com filhas de sócios, então nos víamos em segredo. Gorete olhou para a menina, para Mariah. Agora que estava perto, viu. Não eram só os olhos, era o formato do queixo, aquela pequena covinha característica dos Belmont. Era o jeito como franzia a testa exatamente igual a como Juliano fazia quando estava confuso. Ela é... Gorete não conseguia terminar a frase. Era grande demais, impossível demais. Nasceu 6 meses depois do acidente, disse a mãe apertando a menina contra o peito. Quando Juliano morreu, fiquei sozinha. Me demitiram do trabalho porque a gravidez era de risco. Perdi o apartamento. Perdi tudo. Por que não veio até mim? Perguntou Gorete com uma mistura de horror e confusão. Sou rica. Poderia ter ajudado, é meu sangue. A mulher sorriu com tristeza, um sorriso amargo e doloroso. Fui, senhora. Fui à sua mansão 1 semana depois do funeral, com minha barriga de 3 meses. Não se lembra? Gorete franziu a testa procurando em sua memória embaçada pela dor daqueles dias. Lembrava vagamente de gente na porta. Muita gente. O guarda de segurança, continuou a mulher, disse a ele que carregava o filho de Juliano. Ele ligou pelo interfone e a senhora... A senhora respondeu. O coração de Gorete disparou. O que disse? A senhora disse, diga a essa oportunista para ir embora. Juliano está morto e agora aparecem todas as ratas para pedir queijo. Se não for embora, solte os cães. Gorete cobriu a boca com a mão. Lembrava de ter dito algo assim. Estava cega de dor, cheia de comprimidos para dormir, odiando o mundo. Havia rejeitado dezenas de pessoas nesses dias. Nunca imaginou, nunca pensou. Pensei que me odiava, disse a mulher suavemente. Então prometi que minha filha nunca sofreria seu desprezo. Sobrevivemos como pudemos, limpando casas, lavando pratos. Mas hoje Maria queria ver o papai. Ela sabe que ele está aqui. A realidade caiu sobre Gorete como uma laje de concreto. Tinha uma neta. Uma neta que vivia na miséria absoluta, enquanto ela vivia sozinha numa mansão de 20 quartos, cercada de luxos que não lhe davam calor. Havia chamado de rata a mãe de sua neta. Havia estado a ponto de expulsar seu próprio sangue do cemitério como se fosse lixo. Gorete olhou os sapatos furados da menina. Olhou suas mãozinhas vermelhas pelo frio. Olhou o pote de iogurte com a flor silvestre. Essa flor valia mais que todas as coroas de rosas que ela havia comprado em 5 anos. Porque essa flor vinha do amor puro, não da obrigação nem da culpa. Deixe-me vê-la, disse Gorete. Sua voz tremia. Já não era a dona do império, era uma idosa solitária diante de um milagre. Ajoelhou-se na lama sem se importar com seu terno Chanel de 5.000 reais. Ficou na altura da menina. Olá, Mariah, disse tentando sorrir entre lágrimas. A menina a olhou com desconfiança, mas então olhou para sua mãe buscando aprovação. A mãe, apesar de tudo, assentiu levemente. Olá, disse a menina. A senhora tem os olhos tristes como minha mamãe. Gorete soltou um soluço que se quebrou em sua garganta. Sim, meu amor. Estive triste muito tempo, mas...
Nesse momento, um ruído forte interrompeu a cena. O guarda de segurança do cemitério, um homem alto e de cara fechada, se aproximava correndo com um cacetete na mão, seguido por Romero, o motorista de Gorete. "Senhora Belmont!" gritou o guarda. "Desculpe muito. Vi pelas câmeras que essas pessoas estavam incomodando a senhora. Saiam daqui agora mesmo, suas sujas." O guarda ergueu a mão para agarrar a mãe de Mariah pelo braço com violência. "Não a toque!" O grito de Gorete foi tão feroz que o guarda se deteve em seco, quase escorregando na lama. Gorete se levantou lentamente. Sua postura havia mudado. Já não era a mulher derrotada pela dor. Agora tinha um propósito. Seus olhos, antes apagados, brilhavam com uma fúria fria, calculada e letal. "Mas, senhora", balbuciou o guarda, "são umas mendigas. Estão sujando." "Essa mulher", disse Gorete, apontando para a mãe de Mariah com um dedo firme, "é minha nora e essa menina é minha neta, a única herdeira da fortuna Belmont." O guarda abriu a boca, mas não saiu som algum. Romero, o motorista, deixou cair o guarda-chuva. "E se voltar a gritar com elas ou a olhá-las com desprezo?" continuou Gorete, aproximando-se do guarda, até que pôde sentir o cheiro de seu medo. "Me assegurarei não só de que perca seu emprego, mas de que não volte a trabalhar nem vigiando um lixão nesta cidade, me entendeu?" Sim, senhora. Desculpe, senhora." Gorete se virou para a mulher que chorava silenciosamente e para Maria. "Romero", ordenou Gorete sem olhar para trás. "Abra a porta do carro. Elas vão conosco." "Para onde?" perguntou a mãe de Mariah com medo. "Senhora, não temos roupas adequadas. Não podemos..." Gorete tirou seu casaco de cachemir, que valia mais que um carro pequeno, e o pôs sobre os ombros da mulher molhada. Depois tirou seu lenço de seda e envolveu a pequena Mariah. "Para casa", disse Gorete, e pela primeira vez em 5 anos, a palavra casa não soou vazia. "Vamos para casa. Temos muito que conversar e tenho 5 anos de aniversários para compensar." Gorete tomou a mão da menina. Estava fria e áspera, mas quando os pequenos dedos de Maria apertaram os seus, Gorete sentiu uma descarga elétrica. Era a mesma sensação que sentiu quando segurou a mão de Juliano pela primeira vez. Subiram ao carro, mas Gorete não sabia que o verdadeiro desafio apenas começava, porque levá-las à mansão desataria uma guerra com seus sócios, com sua própria família estendida, que esperava herdar sua fortuna, e revelaria segredos de Juliano que nem mesmo a mãe de sua filha conhecia. Enquanto o carro arrancava deixando para trás o cemitério, Gorete viu pelo retrovisor uma figura observando-as de longe, escondida atrás de uma árvore. Alguém mais sabia da existência da menina, e esse alguém não estava contente. O trajeto até a mansão Belmont foi uma viagem através de 2 mundos. Dentro da BMW blindada, o ar-condicionado cheirava a pinho e couro novo. Fora, a cidade cinzenta e chuvosa passava como um filme alheio. Gorete observava suas convidadas do assento oposto. A mãe, que disse se chamar Paula, mantinha o olhar baixo, apertando sua bolsa gasta como se contivesse diamantes. A pequena Mariah, esgotada pela emoção, havia adormecido sobre o colo da mãe, deixando uma pequena mancha de lama na estofaria cor creme de R$15.000. Romero, o motorista, olhava nervoso pelo espelho retrovisor. "Senhora", pigarreou, "aviso à senhora Lucrécia que levamos visitas." O nome de Lucrécia fez Gorete se tensionar. Lucrécia era sua sobrinha, prima de Juliano. Desde a morte de seu filho, Lucrécia e seu marido Carlos haviam se instalado na empresa como urubus, esperando o momento de herdar tudo. "Não tenho que pedir permissão para entrar em minha própria casa, Romero", respondeu Gorete com frialdade. "E se Lucrécia tiver algum problema, lembre a ela quem assina seus cheques." O carro cruzou os enormes portões de ferro forjado da residência Belmont. Para Paula, aquilo não era uma casa, era um palácio intimidante. Colunas brancas, jardins geométricos que pareciam cortados a laser e uma fonte central tão grande como a praça de seu bairro. "Meu Deus", sussurrou Paula. "Juliano dizia que era grande, mas..." "Juliano odiava esta casa", disse Gorete com uma honestidade que a surpreendeu. "Dizia que era um museu, não um lar." O carro se deteve.
Ao descer, o contraste foi imediato e brutal. 3 funcionários de serviço, impecavelmente uniformizados, saíram para receber a patroa. Mas quando viram descer Paula com seus sapatos furados, envolvida no casaco de cachemir e a menina suja, seus rostos profissionais desmoronaram em caretas de desgosto mal disfarçado. Marta, chamou Gorete a governanta, uma mulher severa que trabalhava na casa havia 30 anos. Prepare o quarto de hóspedes, o azul, e quero que subam comida quente imediatamente, sopa, frango, fruta fresca, tudo. Marta olhou Paula de cima a baixo, detendo-se na lama de suas pernas. Senhora, o quarto azul, o das visitas diplomáticas? Marta baixou a voz indignada. Essas pessoas vão encher tudo de piolhos. Deveríamos levá-las ao quarto de serviço no porão para desinfetá-las primeiro. Gorete sentiu uma bofetada da realidade. Era assim que o mundo via sua neta, como uma praga. Marta, a voz de Gorete foi um sussurro letal. Essa menina tem mais direito de estar aqui que você e que eu. Se voltar a escutar uma palavra de desprezo, vai para a rua sem indenização. Entendeu? Prepare o banheiro da minha suíte, eu mesma as atenderei. O pessoal de serviço se dispersou como formigas assustadas. Gorete guiou Paula e Maria escadas acima, passando pelos retratos a óleo dos ancestrais Belmont. Paula olhava tudo com temor, temendo tocar as paredes e sujá-las. Ao entrar no banheiro principal, um espaço de mármore e torneiras douradas, maior que todo o apartamento onde Paula vivia antes de ser despejada, a jovem mãe rompeu a chorar. — O que acontece? Perguntou Gorete alarmada, fechando a porta. — Dói algo? Paula negou com a cabeça, soluçando enquanto deixava Maria sonolenta sobre o tapete felpudo. — É que faz meses que não temos água quente, senhora. Maria se banha com água fria num balde. Ver isso é demais. Gorete sentiu que o coração se partia. Abriu as torneiras e o vapor começou a encher o banheiro. — Venham. Vamos tirar esse frio dos ossos de vocês. O que aconteceu na hora seguinte foi uma transformação. Enquanto Gorete ajudava a lavar o cabelo emaranhado da menina com shampoo de jasmim, descobriu as cicatrizes da pobreza. Maria tinha marcas de picadas de insetos nos braços. Estava magra demais para sua idade. Notavam-se as costelas, mas também viu algo mais. Quando a água limpou o rosto da menina, a semelhança foi inegável. — Tem a pinta, disse Gorete, passando o dedo suavemente pelo ombro direito da menina. Juliano tinha esta mesma pinta. — Sim, disse Paula, que se lavava os braços na pia com timidez. Juliano lhe dizia a marca do beijo do anjo. Gorete olhou para Paula. Agora que estava limpa, sem a maquiagem da sujeira e do cansaço extremo, Gorete viu que era uma mulher bonita, mas além da beleza, havia uma tristeza profunda em seus olhos. Preciso saber a verdade, Paula, disse Gorete, entregando-lhe uma toalha de algodão egípcio. Toda a verdade. Por que Juliano não me disse? Entendo que tivesse medo de minha reação, mas ocultar uma gravidez, ocultar sua filha, isso não é próprio dele. Ele amava crianças. Paula se envolveu na toalha e sentou na borda da imensa banheira. Mariah brincava com a espuma alheia à conversa de adultos. Não foi só por medo de sua rejeição, senhora, confessou Paula, baixando a voz. Foi por medo deles. Deles? Helena franziu a testa. De quem fala? Juliano descobriu algo na empresa umas semanas antes de morrer. Algo sobre as contas, sobre uns sócios perigosos. Me disse que se alguém soubesse que ele tinha uma fraqueza, uma mulher e um filho, nos usariam para pressioná-lo. Gorete sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Está dizendo que o acidente... Não sei, interrompeu Paula rapidamente com terror nos olhos. Nunca soube, mas na noite antes de morrer, ele veio à minha casa. Estava pálido. Me deu um envelope. Me disse, se algo me acontecer, não abra isso a menos que seja questão de vida ou morte. E nunca, nunca se aproxime da minha família, a menos que não tenha outra opção. Tem esse envelope? Perguntou Gorete, pondo-se de pé de um salto. Tinha, mas quando me despejaram há 6 meses, muitas de minhas coisas se perderam. Está escondido num cofre de uma rodoviária. É a única coisa que me resta dele. Gorete começou a caminhar de um lado ao outro do banheiro.
Sua mente empresarial começava a conectar pontos. Juliano havia estado muito nervoso esses últimos meses. Discutia muito com seu primo Carlos. Havia auditorias que não batiam. Senhora, disse Paula, só viemos hoje ao cemitério porque Mariah esteve doente na semana passada. Teve muita febre. Pensei que a perderia e em seu delírio chamava o papai. Prometi que se curasse, a levaria para vê-lo. Não queria seu dinheiro, só queria cumprir uma promessa. Nesse momento, a porta do quarto se abriu bruscamente sem bater. Gorete saiu do banheiro fechando a porta atrás de si para proteger a intimidade de Paula. No quarto estava Lucrécia, sua sobrinha, uma mulher alta, magra e vestida com roupas de grife, mas com uma expressão que poderia cortar vidro. Atrás dela estava Carlos, seu marido, com seu habitual sorriso falso. Tia Gorete, disse Lucrécia cruzando os braços. Marta nos disse que perdeu a cabeça. É verdade que trouxe umas mendigas para casa e que está as banhando em seu banheiro? São minhas convidadas, respondeu Gorete erguendo-se em toda a sua estatura. E esta é minha casa. Não me lembro de ter convidado você ao meu quarto, Lucrécia. Gorete, por favor, interveio Carlos com tom condescendente. Entendemos que esteja sozinha. O aniversário da morte de Juliano sempre te deixa sensível, mas meter gente da rua é perigoso. Poderiam ter doenças, poderiam ser ladronas ou pior, espiãs industriais da concorrência disfarçadas. Essa mendiga, disse Gorete saboreando cada palavra, é a mãe da minha neta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carlos perdeu seu sorriso. Lucrécia ficou pálida. O quê? Soltou Lucrécia com uma risada nervosa. Neta? Tia, Juliano não tinha filhos. Te enganaram. É o truque mais velho do mundo. Uma mulher pobre procura uma velha rica e solitária. Tem os olhos de Juliano, cortou Gorete. Tem seu queixo e sabe coisas que só Juliano sabia. Provas de DNA, gritou Carlos perdendo a compostura. Exijo uma prova de DNA agora mesmo. Não vou permitir que uma qualquer venha reclamar ações da empresa com um bastardo inventado. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu. Paula saiu. Levava um roupão de seda de Gorete que lhe ficava grande, mas caminhava com uma dignidade nova. Maria estava a seu lado, envolvida numa toalha limpa e brilhante. Paula olhou diretamente para Carlos. Seus olhos brilharam com reconhecimento e medo. Eu conheço o senhor, disse Paula apontando para Carlos. Carlos deu um passo atrás, visivelmente nervoso. Eu não me relaciono com essa gente. Não sei do que fala. Sim, insistiu Paula, sua voz ganhando força. O senhor foi ao apartamento de Juliano uma noite. Eu estava escondida na cozinha. O senhor gritava com ele e dizia, se não assinar esses papéis, vai se arrepender, você e sua putinha secreta. O rosto de Gorete se transformou. Girou a cabeça lentamente em direção a Carlos, como um predador fixando sua presa. Você sabia? Perguntou Gorete com voz muito baixa. Você sabia que Juliano tinha uma mulher e nunca me disse? Carlos começou a suar. Gorete, ela mente. É uma atriz. Olhe para ela. Inventa para tirar dinheiro de você. A menina tem a pinta, disse Gorete ignorando Carlos. A mesma pinta que Juliano. E se você sabia de sua mulher secreta, então sabia mais do que admitiu na investigação do acidente. Isso é ridículo, disse Lucrécia, agarrando Carlos pelo braço. Vamos embora, tia. Quando passar a loucura e perceber que meteu umas criminosas em casa, nos chame. Mas não espere que a apoiemos quando roubarem até as joias. Lucrécia e Carlos saíram do quarto quase correndo. Mas antes de cruzar a porta, Carlos lançou uma última olhada para Paula. Uma olhada que não era de desprezo, mas de ameaça pura, uma promessa de destruição. Gorete ficou tremendo de raiva. Virou-se para Paula e Maria. Estava certa, disse Gorete respirando com dificuldade. Havia perigo. Estive dormindo com ele sob meu teto todo este tempo. Gorete se aproximou de uma escrivaninha antiga e tirou um talão de cheques. Escreveu uma cifra e o estendeu para Paula. Paula olhou o papel. Eram 10.000 reais. Não quero seu dinheiro, senhora, repetiu Paula ofendida. Não é um presente, disse Gorete, seus olhos brilhando com determinação. São gastos operacionais.
Amanhã cedo iremos a essa rodoviária buscar o envelope que Juliano deixou e depois iremos ao melhor laboratório da cidade. Vamos fazer essa prova de DNA. Gorete se agachou diante de Mariah, que olhava tudo com olhos grandes. Mas não porque duvide de você, meu amor. Sei que é meu sangue. Sinto em meus ossos. Faremos a prova para esfregar na cara desses urubus. Gorete se levantou e olhou pela janela em direção ao jardim, onde a chuva continuava caindo. Acabou chorar pelos mortos, disse Gorete com uma força que não sentia havia 5 anos. Agora é hora de lutar pelos vivos. Paula, bem-vinda à família. Se prepare porque acabamos de declarar guerra. Mas o que Gorete não sabia era que Carlos já estava fazendo uma ligação de seu carro. Uma ligação para um contato obscuro que não havia usado em 5 anos. O problema ressurgiu, dizia Carlos ao telefone. Sim, a garota e a menina estão com a velha. Preciso que se encarreguem. Desta vez não pode haver erros como com os freios da moto. Quero que pareça um assalto que deu errado esta noite. A mansão Belmont mergulhou na escuridão. Lá fora, a tempestade havia piorado, transformando o jardim num pântano de sombras e vento uivante. Eram 2 da madrugada. Gorete não conseguia dormir. Estava sentada numa poltrona de veludo na esquina do quarto de hóspedes, vigiando o sono de Mariah e Paula. A pequena dormia com a boca entreaberta, uma perna fora dos lençóis de seda, exatamente igual a como Juliano dormia nessa idade. O silêncio da casa trouxe fantasmas. Gorete fechou os olhos e, por um momento, o cheiro de chuva e umidade do presente se transformou no cheiro de tabaco de cachimbo e colônia antiga de seu falecido marido, o pai de Juliano, um homem que havia construído este império com sangue e ferro. Lembrou de uma noite havia 30 anos. Juliano tinha febre. Ela estava chorando porque os médicos não sabiam o que tinha. Seu marido pôs uma mão em seu ombro e disse: "Os Belmont não se quebram, Gorete. Dobramos, mas nunca quebramos. E se alguém ameaça nosso sangue, nos transformamos em monstros para defendê-la." Essa frase ressoou em sua mente. Transformar-se em monstros. Gorete olhou suas mãos, agora enrugadas e manchadas pela idade. Restava-lhe força para ser um monstro se fosse necessário. Havia passado os últimos 5 anos sendo um fantasma, uma sombra dolente numa casa vazia. Mas ver essa menina respirar havia-lhe injetado uma dose de adrenalina que acreditava esquecida. Levantou-se para acomodar a manta sobre Mariah. Ao fazê-lo, seus dedos roçaram a bochecha da menina. Estava quente, viva. Era a prova tangível de que Juliano não havia partido completamente. Foi então que o ouviu. Não foi um trovão, foi algo mais sutil. O ranger de um galho seco pisado no terraço de baixo. Depois o som inconfundível de um cortador de vidro deslizando sobre o cristal da porta traseira da cozinha. O coração de Gorete se deteve 1 segundo e depois arrancou a galope. O sistema de alarme não havia soado. Isso só significava uma coisa: alguém tinha o código ou alguém o havia desativado desde dentro. Gorete se moveu rápido. Seus anos de dor nas articulações desapareceram sob o peso do medo puro. Não medo por ela, mas pelas 2 vidas inocentes na cama. Aproximou-se de Paula e tapou sua boca com a mão antes de sacudi-la suavemente. Paula abriu os olhos de um salto, aterrorizada. "Shhh!" sussurrou Gorete no ouvido da jovem. "Não faça ruído, há alguém na casa." Os olhos de Paula se encheram de pânico, mas assentiu. A vida na rua havia ensinado a reagir rápido ante o perigo. "São ladrões?" sussurrou Paula abraçando Maria para despertá-la sem assustá-la. "Não", disse Gorete, lembrando do olhar de ódio de Carlos e da ligação que imaginou que fez. "São piores." Crack. O som da porta da cozinha se abrindo embaixo ressoou no silêncio da mansão como um tiro. Passos pesados. Não tentavam ser sigilosos. Eram rápidos. Sabiam para onde iam. "Vem para cá", disse Gorete. Sua mente trabalhava a 1000 por hora. "Sabem em que quarto estamos?" "O que fazemos?" Paula estava tremendo. "Chamamos a polícia. Cortaram a linha fixa, vi na luz do telefone do corredor e meu celular está embaixo na bolsa. Não há tempo." Os passos já estavam na escada. Eram pelo menos 3 homens.
As botas batiam na madeira nobre com violência. Gorete correu em direção ao grande armário embutido do quarto. Não era um armário normal. A casa havia sido construída pelo avô de Juliano em tempos políticos conturbados. "Me ajude a mover isto", ordenou Gorete, empurrando uma pesada cômoda de mogno que estava dentro do closet. Paula, impulsionada pela adrenalina, empurrou com uma força surpreendente para sua magreza. Atrás da cômoda, o painel de madeira tinha uma pequena fenda quase invisível. Gorete pressionou com o polegar num ponto específico que parecia um nó na madeira. Um clique mecânico soou e o painel se abriu, revelando uma passagem escura e estreita. O quarto do pânico original da casa, esquecido por todos, inclusive por Carlos e Lucrécia, que nunca se preocuparam em conhecer a história da família. "Entrem", sibilou Gorete. Nesse momento, a porta do quarto principal se abriu com uma patada. A madeira se estilhaçou com um estrondo terrível. 3 homens vestidos de preto, com máscaras de esqui e tacos de beisebol, e um com algo que brilhava como uma faca longa, irromperam no quarto. "Ali!", gritou um com voz rouca, apontando para o closet onde Gorete terminava de meter Maraia. "Feche o painel", gritou Gorete para Paula. "Não, sem a senhora", gritou Paula, estendendo a mão. Gorete viu os homens correndo em sua direção. Faltavam 5 metros, 4. Gorete não entrou. Em vez disso, agarrou um pesado vaso de bronze maciço que adornava uma mesa auxiliar. "Feche", ordenou Gorete com voz de matriarca suprema. Paula, chorando, puxou o painel de dentro. O muro falso se fechou com um golpe seco, justo quando o primeiro assaltante se atirou sobre Gorete. Gorete não era uma guerreira ninja, era uma mulher de 65 anos. O primeiro homem a empurrou, derrubando-a no chão. O vaso rolou longe. Gorete sentiu uma dor aguda no quadril ao bater no tapete, mas o instinto de proteção era mais forte que a dor. "Onde estão?", rosnou o homem, pondo um joelho em seu peito, esmagando o ar. "Sabemos que a garota e a menina estão aqui." Gorete cuspiu na cara da máscara. "Estão longe", ofegou, "longe de lixo como vocês." O homem ergueu a mão e golpeou Gorete no rosto. O sabor metálico do sangue encheu sua boca. "Procurem", ordenou o homem a seus cúmplices. "Não podem ter desaparecido." Carlos disse que não saíram da casa. Carlos, ali estava. A confirmação não era um assalto, era uma execução. Seu próprio sobrinho político havia enviado assassinos para matar uma menina de 4 anos e sua mãe para proteger uma herança. A fúria que Gorete sentiu foi vulcânica. Superou o medo, superou a dor física. Um dos homens começou a golpear as paredes do closet. "Chefe, aqui sou Aoko." "Quebre", ordenou o que segurava Gorete. Gorete viu como erguiam os tacos contra o painel de madeira, onde se escondiam sua nora e sua neta. Escutou o grito abafado de Maraia do outro lado. "Não!" Gorete, tirando forças de onde não havia, arranhou os olhos do homem que a segurava. Ele gritou e levou as mãos ao rosto, soltando-a um segundo. Gorete rolou pelo chão, não em direção à porta, mas em direção à mesinha de cabeceira. Abriu a gaveta inferior. Ali, escondida sob falsos fundos de veludo, estava a velha pistola de seu marido. Uma relíquia da Segunda Guerra Mundial. Não sabia se funcionaria, não sabia se as balas de 40 anos atrás disparariam, mas era isso ou a morte de sua linhagem. Os homens já haviam feito um buraco na madeira do painel. Uma mão enluvada se metia para abrir o mecanismo de dentro. Ouviam-se os gritos de terror de Paula e Maria. "Ei!" gritou Gorete do chão. Os 3 homens se viraram. Gorete segurava a arma com ambas as mãos, tremendo violentamente, mas apontando para o peito do líder. "Afastem-se dessa porta." O líder riu. Uma risada feia e oca. "Velha louca, não tem coragem. Abaixe isso antes de se machucar." Deu um passo em direção a ela, com a faca na mão. Gorete pensou em Juliano, pensou em como pôde salvá-lo, pensou na vida miserável que haviam tido Paula e Maraia por sua culpa, por sua rejeição. Esta era sua segunda oportunidade. Deus estava dando a oportunidade de salvar seu filho através de sua neta. O homem deu outro passo. "Eu disse para abaixar a arma." O estrondo foi ensurdecedor no quarto fechado. A arma recuou nas mãos de Gorete.
golpeando seu ombro dolorido. O homem se deteve com uma expressão de surpresa absoluta sob a máscara. Olhou seu ombro, onde uma flor vermelha começava a manchar o tecido preto. Caiu de joelhos. Os outros 2 homens ficaram paralisados. Não esperavam resistência. Não esperavam que a dama de ferro tivesse ferro de verdade nas veias. "O próximo vai na cabeça", gritou Goretti. Sua voz já não tremia. Era a voz de uma leoa encurralada. "Vão embora ou mato todos vocês." O som de sirenes começou a ouvir-se ao longe. Alguém havia ouvido o disparo. Ou talvez Romero houvesse voltado. Os 2 homens ilesos olharam seu líder ferido. Olharam a arma fumegante de Goretti e tomaram uma decisão rápida. "Vamos embora." Agarraram o ferido pelos braços e saíram arrastando-o, correndo escada abaixo, deixando um rastro de sangue no tapete persa. Goretti se manteve apontando para a porta vazia durante 1 minuto inteiro, respirando agitadamente, até que escutou o motor de um carro derrapando na brita e se afastando. Só então baixou a arma. O painel secreto se abriu lentamente. Paula saiu pálida como cera com Maria nos braços. Ao ver Goretti no chão com o rosto sangrando e a arma na mão, Paula correu para ela. "Senhora Goretti!" Paula se jogou no chão a seu lado, revisando suas feridas. "Meu Deus, está sangrando." Goretti soltou a pistola e olhou para Paula. Depois olhou para Maraia, que chorava silenciosamente, abraçada ao pescoço da mãe. Goretti estendeu sua mão ensanguentada e acariciou o cabelo da menina. "Ninguém", ofegou Goretti com lágrimas de alívio correndo por seu rosto machucado. "Ninguém voltará a machucá-las. Juro pelo túmulo do meu filho." Paula, chorando, abraçou a idosa milionária e nesse chão frio, rodeadas de destruição, sangue e vidros quebrados, a barreira social entre elas desapareceu completamente. Já não eram a milionária e a mendiga, eram 2 mães. Eram uma família forjada no fogo da sobrevivência. Minutos depois, as luzes azuis da polícia inundaram o quarto através da janela quebrada. Romero, o motorista, entrou correndo seguido de 2 policiais armados. "Senhora!" gritou Romero horrorizado ao ver a cena. "Cheguei assim que vi as luzes apagadas da guarita." "Romero!" disse Goretti, deixando que os paramédicos a atendessem. "Não diga nada sobre Carlos. Ainda não." Paula olhou para Goretti confusa. "Mas ele os enviou. Disseram isso." "Sei", sussurrou Goretti enquanto lhe punham um curativo na testa. "Mas se o acusarmos agora, se esconderá, usará seus advogados, destruirá provas. Não, vamos jogar seu jogo." Goretti se levantou com a ajuda de um paramédico. Apesar do golpe, seu olhar estava mais lúcido que nunca. "Vamos fazer com que acredite que falharam, que foi um assalto comum, e quando se confiar, quando acreditar que ganhou, o esmagaremos." Virou-se para Paula. "Preciso que seja forte, filha. Amanhã começa uma vida nova, mas também começa uma caçada. Está comigo?" Paula olhou sua filha, depois olhou a pistola no chão e finalmente os olhos de aço de sua sogra. "Estou com a senhora até o fim." Enquanto levavam Goretti ao hospital para um check-up e Paula e Maraia a um hotel de segurança máxima propriedade da empresa, do outro lado da cidade, um telefone tocou. Carlos atendeu no primeiro toque. "Está feito?" perguntou ansioso. "Houve complicações", disse uma voz distorcida. "A velha tinha uma arma. Atirou no russo. Tivemos que abortar." "Inúteis!" gritou Carlos, golpeando sua escrivaninha. "As mataram ou não?" "Mas ouvimos algo antes de entrar." A velha falava de um envelope que deixou tal Juliano. Disseram que iriam amanhã a uma rodoviária buscá-lo. Carlos ficou gelado. A cor desapareceu de seu rosto. O envelope. Havia procurado esse maldito envelope durante 5 anos. Sabia que Juliano tinha provas de seus desfalques e de seus tratos com a máfia imobiliária, mas nunca as encontrou. Pensou que Juliano as havia destruído ou perdido no acidente. Se essas mulheres tinham o envelope, não só perderia a herança, iria para a prisão pela vida toda. Ou pior, seus sócios mafiosos o matariam para silenciá-lo. "Me escute bem", disse Carlos com voz trêmula, mas letal. "Esqueça a casa.
Esqueça o assalto. Amanhã quero toda a equipe na rodoviária central. Ninguém sai de lá com esse envelope. Ninguém. Se for preciso queimar a rodoviária com elas dentro, fazem. Desligou o telefone e olhou pela janela de seu apartamento de luxo. A cidade dormia alheia à guerra que estava a ponto de se desatar em suas ruas. Carlos sorriu nervosamente. Tia Gorete queria brincar de família feliz? Agora vai ver o que acontece quando se mete com o dono do tabuleiro. A suíte do hotel de segurança era um bunker de luxo, mas o ar se sentia tão denso como numa cela. Eram 8 da manhã. Gorete se olhava no espelho de corpo inteiro, mas não reconhecia a mulher que lhe devolvia o olhar. Tinha um curativo na testa oculto, sob um chapéu de lã barato. Não levava seu terno Chanel, mas uma calça jeans desgastada e uma jaqueta larga que Romero, seu motorista, havia conseguido num mercado noturno. Não parece a senhora, dona Gorete, disse Paula da porta. Ela também estava mudada, mas para Paula essa roupa era seu uniforme de guerra diário. Gorete se virou sentindo-se vulnerável sem sua armadura de alta costura. Esse é o ponto, não é? Respondeu Gorete com uma careta. Se Carlos tem gente vigiando a rodoviária, buscarão uma milionária e sua nora fugitiva. Não buscarão 2 mulheres da limpeza indo ao turno da manhã. Paula se aproximou e, com uma ousadia que não tinha no dia anterior, ajustou a gola da jaqueta de Gorete. Tem que caminhar diferente, instruiu Paula. A senhora caminha como se fosse dona do chão que pisa, com o queixo erguido. Assim, a descobrirão em 1 segundo. Gorete franziu a testa. E como quer que caminhe? Caminhe como se pedisse perdão por ocupar espaço, disse Paula com tristeza. Ombros caídos, olhar no chão, passos rápidos, mas silenciosos. Assim caminhamos os invisíveis, senhora. Assim sobrevivemos. Gorete sentiu um nó na garganta. Essa lição de sobrevivência lhe doeu mais que o golpe na cabeça. Era a realidade que sua neta havia vivido durante 4 anos. Me ensine, disse Gorete humildemente. Durante os seguintes 20 minutos, a milionária aprendeu a arte da invisibilidade social. Aprendeu a se curvar, a ocultar seu rosto, a levar uma sacola plástica como se contivesse tesouros. Mariah ficou ao cuidado de Romero e 2 guardas de confiança no hotel. Era perigoso demais levá-la. A despedida foi dilacerante. Voltaremos, meu amor, prometeu Gorete beijando a testa da menina. E quando voltarmos, ninguém poderá nos separar. Saíram do hotel pela porta de serviço, subindo num táxi velho em vez da BMW blindada. O destino, a rodoviária Novo Rio, o lugar onde o passado de Juliano esperava ser desenterrado. A rodoviária era um caos de ruído, cheiro de gasolina e humanidade desesperada. Gorete sentiu um impulso de pânico ao se ver rodeada de tanta gente, empurrões e gritos de vendedores ambulantes. Em sua vida anterior, jamais teria pisado neste lugar sem um guarda-costas abrindo caminho. Não se solte do meu braço, sussurrou Paula, guiando-a com perícia experiente entre a multidão. E não olhe nos olhos de ninguém. Avançaram em direção à zona de armários. O coração de Gorete batia com força contra suas costelas. Cada homem com jaqueta de couro lhe parecia um assassino de Carlos. Cada olhar casual lhe parecia uma ameaça. Ali estão, disse Paula, detendo-se atrás de uma coluna de concreto cheia de grafites. Gorete se espiou com cuidado. Na frente da fila de armários metálicos oxidados, havia 2 homens parados. Não faziam nada, só observavam. Um deles tinha o braço numa tipóia. É ele, sussurrou Gorete, sentindo que o sangue gelava. O que atirei na noite passada? Carlos não havia mentido. Havia enviado toda a sua equipe. Estavam vigiando os armários. Aproximar-se era suicídio. Não podemos passar, disse Gorete desesperada. Se nos veem, nos matam aqui mesmo entre a multidão. A essa gente não importa que haja testemunhas. Não precisamos de força, senhora, disse Paula com um brilho estranho nos olhos. Precisamos do bairro. Paula olhou ao redor e seus olhos se iluminaram ao ver um grupo de pessoas sentadas no chão numa esquina distante, rodeadas de papelões e cães de rua. Me espere aqui, disse Paula.
e pelo que mais queira não erga a cabeça. Gorete viu como Paula se aproximava do grupo de moradores de rua. Houve abraços, houve sorrisos. Gorete se sentiu envergonhada. Havia julgado essas pessoas toda a sua vida. As havia ignorado da janelinha de seu carro e agora eram sua única esperança. Paula voltou 5 minutos depois, acompanhada de um homem mais velho, desdentado e com barba grisalha, que cheirava a cachaça barata, mas tinha olhos bondosos. Senhora Gorete, este é o avô, apresentou Paula. Ele cuidava de Mariah quando eu tinha que ir buscar comida. O homem fez uma reverência exagerada e cômica. Um prazer, madame. Cami me diz que tem problemas com os gorilas ali na frente e que esses gorilas são os mesmos que machucaram a pequena Sophie. Sim, disse Gorete, engolindo seu orgulho aristocrático e apertando a mão suja do homem. Precisamos chegar ao armário 404. Pode nos ajudar? Pela pequena Sophie movo montanhas, disse o avô, e por ver a cara desses tipos quando o mundo cair sobre eles, faço de graça. Pessoal, assobiou para seu grupo. O que aconteceu a seguir foi uma coreografia do caos. De repente, 2 dos moradores de rua começaram a brigar ruidosamente bem na frente dos homens de Carlos. Gritos, empurrões, garrafas rolando. A gente da rodoviária se afastou assustada. Ei, saiam daqui, ratos! Gritou o homem do braço ferido, avançando para dispersá-los e manter sua zona de visão clara. Nesse momento, outro grupo de pessoas em situação de rua, empurrando carrinhos de supermercado cheios de ferro velho, acidentalmente bloqueou o passo dos outros vigilantes, criando uma muralha de metal e papelão. Agora! Gritou Paula. Gorete e Paula correram. Não correram como fugitivas, mas deslizando entre a confusão como sombras. Chegaram ao corredor dos armários, o 404. Estava embaixo, perto do chão. Paula tirou uma chave pequena e oxidada que levava pendurada no pescoço com uma corrente. Suas mãos tremiam. Rápido, filha, rápido! Urgiu Gorete vigiando as costas. Os gritos da briga se intensificavam, mas os homens de Carlos logo perceberiam que era uma distração. A chave girou. Clac! A portinhola de metal se abriu com um rangido. Dentro não havia dinheiro, não havia joias, só havia um envelope manila grosso selado com fita adesiva e um ursinho de pelúcia pequeno e velho. Paula agarrou o envelope e o urso. Conseguimos! Ali estão! O grito veio do final do corredor. O homem ferido, o russo, as havia visto através de uma brecha na barreira de carrinhos. Havia se livrado da distração e corria para elas tirando uma arma com silenciador, sem se importar com as câmeras. Corra! Gorete agarrou Paula pelo braço. Correram em direção à saída das plataformas de ônibus, onde os motores rugiam e a fumaça de diesel cobria tudo. Por aqui! Paula puxou Gorete em direção a um ônibus que estava fechando suas portas com destino à Cidade Nova. Não temos passagens, ofegou Gorete. Suba! Colaram-se justo quando as portas pneumáticas se fechavam batendo no ombro de Gorete. O ônibus arrancou saindo da plataforma. Através da janela traseira viram o russo golpear o lateral do ônibus com fúria, ficando para trás enquanto o veículo ganhava velocidade e saía para a rodovia. Gorete se deixou cair no assento, o coração a ponto de explodir. Olhou para Paula, que abraçava o envelope contra o peito, chorando e rindo ao mesmo tempo. Pela primeira vez, Gorete não viu uma estranha, viu uma companheira. Viu a mulher que seu filho havia amado e entendeu por que Paula tinha uma força que o dinheiro não podia comprar. Obrigada, disse Gorete tomando a mão de Paula. Não a soltou. Me salvou a vida, a avó má. Paula apertou a mão de Gorete. A senhora salvou minha filha na noite passada. Estamos quites, avó. A palavra avó soou diferente desta vez. Não era um insulto, era um título ganho em batalha. O ônibus as levou longe do centro, em direção a uma zona industrial tranquila. Desceram na primeira parada segura e se refugiaram numa pequena lanchonete de estrada vazia e silenciosa. Pediram 2 cafés pretos. Era o momento. Gorete pôs o envelope sobre a mesa de fórmica pegajosa. Abrimos? Perguntou com medo do que pudesse encontrar. Paula assentiu e rasgou o envelope com cuidado. Dentro havia 2 coisas.
um pendrive e uma carta manuscrita. A carta tinha data de 2 dias antes do acidente. Gorete reconheceu a letra de Juliano imediatamente. Essa caligrafia inclinada e nervosa. Levou a mão à boca para abafar um soluço. Paula passou a carta para Gorete. É para a senhora, disse Paula. O cabeçalho diz para a mamãe. Gorete tomou o papel tremendo. Começou a ler em voz alta com a voz quebrada. Mamãe, se está lendo isto é que já não estou. E se está lendo, espero que seja porque Paula teve a coragem de procurá-la e você teve o coração de escutá-la. Sei que a decepcionei. Queria que fosse o rei de seu império, o tubarão dos negócios como papai. Mas eu só queria ser feliz e encontrei essa felicidade num lugar que você nunca olharia. Numa padaria com uma mulher que me ama por quem sou, não pelo sobrenome Belmont. Gorete teve que se deter. As lágrimas caíam sobre o papel borrando a tinta. Continuou lendo. Não disse nada sobre Paula, nem sobre o bebê que está a caminho, porque tinha medo. Não de que me deserdasse, isso não me importa. Tinha medo de que as tratasse como trata tudo que não se encaixa no seu mundo perfeito. Mas me enganei. Ao ocultá-las, as coloquei em perigo. Descobri que Carlos está lavando dinheiro através da construtora, está usando materiais baratos nos prédios novos. Os da Zona Oeste vão desabar, mamãe. Vão matar gente se houver um terremoto. O confrontei e me ameaçou com eliminar minhas distrações. No pendrive estão todas as provas, as contas reais, as gravações de suas ameaças. Use, destrua-o, mas por favor, mamãe, suplico, proteja minha família. Conheça sua neta, dê a ela o amor que lhe sobrava e que não sabia onde pôr desde que papai morreu. Você é uma grande mulher, mamãe. Só esqueceu como ser doce. Gorete deixou cair a carta. O silêncio na lanchonete era absoluto. Você é uma grande mulher. Só esqueceu como ser doce. A frase a golpeou mais forte que qualquer bala. Havia passado 5 anos odiando o mundo, pensando que seu filho havia morrido por imprudente, quando na realidade havia morrido como um herói tentando proteger inocentes da corrupção de Carlos. E ela, cega, havia deixado a família desse herói na rua. Sinto muito, sussurrou Gorete olhando para Paula. Sinto tanto, minha filha. Me perdoe por cada minuto destes 5 anos. Me perdoe pela fome que passaram pelo frio. Paula se levantou de seu lado da mesa e abraçou Gorete. Um abraço real, forte, de filha para mãe. Juliano me disse que a senhora era dura, disse Paula no ouvido de Gorete, mas também me disse que se alguém conseguisse entrar em seu coração, a senhora defenderia os seus contra o próprio diabo. E estava certo. Gorete secou as lágrimas, guardou a carta em seu bolso perto do coração. Depois pegou o pendrive e o apertou em seu punho até que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu olhar mudou. A tristeza deu lugar a uma determinação fria, calculada e letal. A Dama de Ferro havia voltado, mas desta vez tinha coração. Temos as provas, disse Gorete, sua voz recuperando o tom de comando. Temos os registros bancários, temos as ameaças. Carlos queria guerra? Pois vamos dar a ele o apocalipse. Tirou um telefone descartável que Romero lhe havia dado. Marcou um número de cor. Não era a polícia. A polícia podia estar comprada. Marcou o número do procurador-geral do estado, um velho amigo de seu marido que levava anos tentando limpar a cidade, mas nunca tinha provas suficientes. Ricardo, sou Gorete Belmont. Não desligue, escute bem. Tenho a cabeça de Carlos Belmonte numa bandeja de prata e tenho algo mais. O escândalo imobiliário da década. Quero proteção de testemunhas imediata para minha família e quero uma operação antes do anoitecer. Lhe interessa? Houve uma pausa do outro lado, depois uma resposta afirmativa. Gorete desligou e olhou para Paula. Está pronta para ver os maus caírem, Paula? Estou pronta para ver minha filha ter um futuro, respondeu a jovem mãe. Enquanto voltavam ao hotel num carro escoltado por agentes federais de confiança, a notícia começou a vazar nos escritórios da Belmont Corp. Carlos estava celebrando. Acreditava que seus homens haviam falhado na rodoviária, mas que Gorete estava assustada e escondida. Não sabia que o pendrive já estava conectado no computador da procuradoria.
Não sabia que suas contas nas Ilhas Cayman estavam sendo congeladas naquele preciso instante. Gorete olhava pela janela do carro oficial. A chuva havia parado. Um raio de sol tímido rompia as nuvens cinzentas. Amanhã é o aniversário oficial, disse Gorete. A missa na catedral. Todos os sócios estarão lá. A imprensa estará lá. Carlos estará lá fingindo ser o sobrinho dolente. O que vamos fazer? Perguntou Paula. Gorete sorriu. Não era um sorriso amável. Era o sorriso de quem tem a mão ganhadora no pôquer. Vamos a essa missa, você, eu e Mariah. Vamos entrar pela porta grande sem disfarces, sem medo, e vamos deixar que o mundo veja quem é a verdadeira família Belmont e quem é o criminoso. O cenário estava pronto para o desfecho final. Não seria uma batalha de armas num beco. Seria uma execução pública, social e legal no evento mais importante do ano. E Gorete Belmont ia desfrutar cada segundo. Romero, disse Gorete ao motorista que havia se reunido a elas, ligue para minha estilista e ligue para a boutique infantil mais cara da cidade. Minha neta não vai à igreja em trapos. Vai vestida como uma princesa. O carro acelerou em direção ao hotel. A transformação estava completa. A milionária havia encontrado sua humanidade e a mulher pobre havia encontrado seu poder. Juntas eram imparáveis. A manhã da missa de aniversário amanheceu com um sol radiante, um contraste zombeteiro com a tempestade que havia açoitado a cidade e as vidas de Gorete e Paula dias atrás. Mas para Gorete, esse sol não era uma zombaria, era um sinal. Era Juliano sorrindo. Na suíte do hotel o ambiente era de uma calma elétrica. Não havia medo. O medo havia ficado na rodoviária, no chão sujo, onde Gorete quase perde a vida. O que havia agora era uma determinação de aço. Fica bem em mim, vovó? Perguntou Mariah, dando uma volta tímida diante do espelho. Gorete conteve a respiração. A menina levava um vestido de veludo azul escuro com gola de renda branca. Levava meias brancas e sapatos de verniz reluzentes. Já não parecia a menina faminta do cemitério. Parecia uma princesa. Parecia uma Belmont. Fica perfeito, meu amor, disse Gorete, agachando-se para arrumar um laço no cabelo. Mas lembre do que disse. Não é princesa por este vestido. É princesa porque é corajosa como sua mamãe. Paula saiu do banheiro. Levava um terno alfaiate preto, sóbrio, mas elegante, que Gorete havia mandado trazer de sua própria coleção de quando era mais jovem. Ficava-lhe como uma luva. A maquiagem ocultava as olheiras de anos de insônia, mas não ocultava o brilho de seus olhos. Estou pronta, disse Paula. Sua voz já não tremia. Gorete se pôs de pé. Ela vestia branco imaculado, um desafio à tradição do luto. Hoje não vamos chorar uma morte, Paula. Hoje vamos celebrar uma vida e vamos limpar o lixo da nossa casa. Tem o relicário? Paula se tocou o peito. Ali, sobre seu coração, pendia uma pequena foto de Juliano dentro de um medalhão de ouro. Sim. Então vamos. O espetáculo não pode começar sem as protagonistas. A Catedral Metropolitana estava lotada. A elite da cidade, os sócios comerciais, políticos e amigos que só apareciam quando havia champanhe ou câmeras, abarrotavam os bancos de madeira entalhada. Na primeira fila, Carlos Belmont fingia se secar uma lágrima inexistente. A seu lado, Lucrécia revisava seu telefone discretamente, provavelmente calculando quanto tempo levariam para ler o testamento se Gorete desaparecesse pela pena. O padre começou a homilia falando da generosidade de Juliano, um homem que mal conheceu. Carlos subiu ao púlpito para dar as palavras de agradecimento. Meu primo Juliano, começou Carlos com voz ensaiada de dor, foi mais que um sócio, foi um irmão. Sua perda deixou um vazio que tenho tentado preencher, dirigindo seu legado com honra e honestidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a igreja. Foi nesse preciso instante, quando as portas principais da catedral, enormes folhas de carvalho de 5 metros de altura, se abriram completamente com um estrondo que ressoou na nave central. A luz do sol entrou a raudais, cegando momentaneamente os assistentes. Silhuetas apareceram no umbral. 3 figuras. O som dos saltos golpeando o chão de pedra interrompeu o discurso de Carlos. Tac, tac, tac.
Um ritmo constante, um ritmo de guerra. Quando a vista dos presentes se ajustou, um suspiro coletivo percorreu a igreja. Era Gorete, vestida de branco, caminhando com a cabeça erguida, do braço de uma mulher jovem e bonita, desconhecida para a maioria, e da mão dessa jovem, uma menina que era a viva imagem do falecido Juliano. Carlos ficou mudo no púlpito. O microfone captou sua respiração entrecortada. Ficou pálido como um cadáver. Gorete não se deteve nos bancos traseiros. Caminhou pelo corredor central, ignorando os sussurros, os olhares de choque e os dedos que apontavam. Caminhou direto para o altar, direto para Carlos. "Tia", balbuciou Carlos através do microfone, amplificando seu nervosismo por toda a catedral. Chegou atrasada. "E quem é essa gente?" Gorete subiu as escadas do altar. Não olhou para o padre, olhou para seu sobrinho. Tirou o microfone de sua mão com um movimento suave, mas firme. Virou-se para a congregação. Centenas de rostos a olhavam. "Perdoem a interrupção", disse Gorete. Sua voz era clara, potente, sem uma pitada da fragilidade que todos esperavam. "Meu sobrinho falava de honestidade, falava de honra, e acredito que é o momento perfeito para falar da verdade." Carlos tentou se aproximar. "Gorete, está alterada? Por favor, vamos descer." Gorete ergueu uma mão detendo-o. "Apresento-lhes Paula", disse Gorete apontando para sua nora, que permanecia firme ao pé das escadas. "A esposa do meu filho, e Maria, minha neta, a filha de Juliano." Um estalo de exclamações encheu a igreja. Lucrécia se pôs de pé de um salto, furiosa. "Isso é mentira", gritou Lucrécia da primeira fila. "É uma vigarista." "Mentira?", Gorete sorriu com tristeza. "A mentira é o que vivemos estes 5 anos. A mentira é que Juliano morreu num acidente." O silêncio que caiu sobre a catedral foi sepulcral. Poder-se-ia ter ouvido cair um alfinete. "Juliano foi assassinado", continuou Gorete, olhando diretamente nos olhos aterrorizados de Carlos. "Foi assassinado porque descobriu que se estavam usando materiais defeituosos nas construções da Zona Oeste. Materiais que você, Carlos, comprou para desviar milhões para contas no exterior." "Está louca!", gritou Carlos, vermelho de ira, esquecendo seu papel de sobrinho dolente. "Tirem-na daqui! Segurança!" "Não é preciso segurança", disse Gorete com calma. "É preciso justiça." Como se fosse um sinal divino, as portas laterais da sacristia se abriram. Não entraram coroinhas. Entrou o procurador-geral do Estado, seguido por 6 agentes federais armados e uniformizados. Carlos olhou para os lados buscando uma saída. Não havia nenhuma. "Carlos Belmont", disse o procurador, sua voz retumbando sem necessidade de microfone, "fica detido por fraude massiva, lavagem de dinheiro e conspiração para o assassinato de Juliano Belmont e pela tentativa de homicídio na noite passada destas 3 mulheres." A congregação explodiu em caos. Os flashes dos jornalistas, que haviam estado entediados ao fundo, começaram a disparar como metralhadoras. Carlos tentou correr para o corredor lateral, empurrando o padre, mas 2 agentes o interceptaram e o derrubaram contra o chão de mármore do altar. "Me soltem! Não sabem com quem estão mexendo", gritava Carlos enquanto lhe punham algemas. Gorete se aproximou dele com Maria observando de baixo. Inclinou-se para que só ele pudesse ouvi-la. "Sei exatamente com quem estou mexendo, Carlos. Estou mexendo com um homem que subestimou uma mãe e com um homem que esqueceu que o dinheiro compra silêncio, mas não compra lealdade. Seus próprios sicários te venderam esta manhã em troca de uma redução de pena." Carlos foi erguido e arrastado para fora da igreja, passando diante de toda a sociedade que tanto se havia esforçado para impressionar. Lucrécia tentou escapar, mas uma agente feminina lhe bloqueou o passo. "A senhora também, madame. Temos perguntas sobre suas assinaturas nos balanços." Quando levaram os culpados, ficou um vazio estranho na igreja. A gente não sabia o que fazer, ir embora, aplaudir. Gorete voltou a tomar o microfone. "Sei que estão em choque", disse. "Sei que muitos de vocês olham para minha nora e veem sua roupa simples ou sabem de onde vem e a julgam. Eu também fiz. Fui a primeira a fazê-lo." Gorete desceu do altar
e tomou a mão de Paula, fazendo-a subir junto a ela. Chamei esta mulher de oportunista. A deixei na rua com minha neta no ventre. Permiti que meu próprio sangue passasse fome, enquanto eu vivia num palácio de ouro. Esse é meu pecado, e passarei o resto da minha vida espiando-o. Gorete olhou para Paula com lágrimas nos olhos. Esta mulher cuidou da tumba do meu filho quando eu só punha flores frias. Ela manteve vivo seu recuerdo com amor, não com dinheiro. Ela é mais digna de levar o sobrenome Belmont que qualquer um de nós. A milionária tirou o anel de diamantes e rubis que levava na mão direita. O anel familiar que havia passado de geração em geração. Diante de todos, tomou a mão de Paula e lhe pôs o anel. Bem-vinda à casa, filha. Alguém começou a aplaudir ao fundo. Foi o avô, o morador de rua da rodoviária, que havia se infiltrado na última fila com um terno emprestado que lhe ficava 3 tamanhos grande. Depois uma senhora da alta sociedade se juntou. Depois outra. Em segundos, a catedral inteira estava de pé aplaudindo. Não aplaudiam pelo dinheiro. Aplaudiam pela verdade. Aplaudiam porque pela primeira vez os bons haviam ganhado. Mariah correu para sua mãe e sua avó, abraçando as duas. Os fotógrafos capturaram essa imagem. 3 gerações de mulheres unidas, não pela tragédia, mas pela vitória. 6 meses depois, a mansão Belmont já não era silenciosa. O jardim, antes geométrico e estéril, agora tinha um balanço pendurado do carvalho centenário. Havia brinquedos espalhados pela borda da piscina e havia música. Gorete estava em seu escritório, mas já não assinava despejos nem contratos agressivos. Então, está aprovado o orçamento para o novo centro comunitário? Perguntou Gorete ao telefone. Sim, senhora Belmont. A Fundação Juliano Belmont abrirá suas portas no bairro de Santa Cruz no próximo mês. Refeitório gratuito, creche para mães trabalhadoras e assessoria jurídica para mulheres em risco. Excelente, disse Gorete, e se assegurem de que a diretora tenha tudo o que necessita. Claro, a senhora Paula é muito exigente, igual a senhora, riu o advogado do outro lado. Gorete desligou e olhou pela janela. Paula estava no jardim revisando plantas com os arquitetos para o novo albergue. Havia estudado administração nas noites e estava demonstrando ser uma líder nata, com uma empatia que humanizava o império imobiliário. Mariah entrou correndo no escritório com as mãos cheias de terra. Vovó, olhe, gritou mostrando uma minhoca. Achei nas rosas. Gorete, a mulher que antes demitia alguém por uma mancha no tapete, pegou a menina nos braços sem se importar em sujar sua blusa de seda. É preciosa, meu amor. Vamos pô-la no jardim de novo para que viva feliz. Vovó, hoje vamos ver o Papai Anjo? Perguntou a menina. Sim, hoje vamos. O cemitério São João Batista estava tranquilo ao entardecer. O mausoléu de mármore seguia ali imponente, mas algo havia mudado. Já não havia só rosas importadas e frias. Ao redor da tumba, plantadas na terra fértil, havia centenas de margaridas silvestres. Eram simples, resistentes e bonitas. Gorete, Paula e Mariah se sentaram sobre uma manta de piquenique diante da lápide. Não havia tristeza, havia paz. Paula tirou uma pequena caixa de som portátil e colocou uma música suave. Maria começou a dançar entre as tumbas, girando e rindo, alheia à morte, celebrando a vida. Gorete olhou para a lápide. Juliano Belmont, amado filho, marido e pai. Haviam acrescentado essas 2 últimas palavras havia 1 mês. Sabe, Paula, disse Gorete observando sua neta. Sempre pensei que meu legado seria o dinheiro, os prédios, o sobrenome. E agora? Perguntou Paula, apoiando a cabeça no ombro de sua sogra. Agora sei que meu legado é isto. Apontou para Mariah dançando sob a luz dourada do sol. Meu legado é ter aprendido a amar a tempo. Obrigada por não desistir de mim, Paula. Obrigada por me devolver a vida. Paula sorriu e tomou a mão de Gorete. Obrigada à senhora vovó por nos dar um futuro. A câmera, nosso olhar narrativo, se afasta lentamente, subindo para o céu, mostrando as 3 mulheres juntas, pequenas ante a imensidão do destino, mas gigantes em sua união.
A imagem final não é a mansão, nem o dinheiro, nem a prisão onde Carlos apodrece. A imagem final é um simples pote de iogurte, agora fundido em ouro maciço, colocado discretamente ao pé da tumba, sustentando uma margarita fresca eterna. Às vezes, a verdadeira riqueza não está no que tem no banco, mas em quem tem ao seu lado quando chega a tempestade. Gorete Belmont quase perdeu tudo por orgulho, mas ganhou o universo inteiro graças ao perdão. Porque nunca é tarde para consertar o que está quebrado e nunca é tarde para dizer, bem-vindo a casa. Fim. E você, querido seguidor, o que achou desta história de redenção e família? Gorete descobriu que o verdadeiro tesouro não estava em seu império imobiliário, mas no coração de uma neta que quase perdeu para sempre. Às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida estão mais perto do que imaginamos, escondidas atrás de nossos preconceitos e orgulho. Como Gorete, todos merecemos uma segunda chance para fazer o que é certo. Deixe seu like se esta história tocou seu coração. Se inscreva no canal para mais histórias que inspiram. E nos comentários me conte. Você acredita que o amor pode vencer qualquer barreira social? De qual cidade do Brasil você está nos assistindo? Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Conte nos comentários. Você acredita que o respeito é mais poderoso que o dinheiro? De que cidade você está nos assistindo? Sua opinião é muito importante para nós.